E aí pessoal, como vão vocês? Tudo bem? Silver aqui. E bom, hoje a gente tem aqui Hamlet. Cara, eu podia jurar que eu já tinha visto esse vídeo do Hamlet. Ele inclusive menciona esse vídeo em algum outro que eu reagi esses dias aqui no canal. E eu falei, esse vídeo é muito bom, eu já assisti ele. E quando eu fui ver aqui, eu não tinha assistido esse vídeo. Eu assisti foi de um outro youtuber falando também sobre Megamente. Então, deixa eu ver o que o Hamlet tem a nos dizer sobre Megamente. Que pra mim é uma das minhas animações favoritas, cara. Honestamente falando, a Megamente é uma das que eu bem gosto bastante e conheço de trás pra frente o filme. Megamente é mais do que uma animação infantil? Sim. E vamos lá. Antes de começar, eu gostaria de falar que eu fui convidado para o Hibiscus Torts Podcast e gravei um episódio muito bacana com eles, onde eu respondi muitas perguntas de vocês. O link vai estar no comentário fixado, caso você tenha interesse. Fala rapaziada, hoje a gente vai analisar Megamente, um filme que eu não dava R$1, mas que acabou me surpreendendo em termos reflexivos. Dá pra gente entrar em bastante discussão sobre o bem e o mal por aqui, também usar alguns filósofos como exemplo. O filme começa com Megamente contando um pouco da história de origem dele. É basicamente a história do super-homem, onde o planeta dele foi destruído e os pais o enviaram pra Terra. Só que ele não foi sozinho pra Terra, já que em outra cápsula estava o Metro Man, e ele sim é a cópia exata do super-homem com todos os poderes, enquanto o Megamente tem uma super inteligência. E por ironia do destino, quando o Megamente ia pra casa de gente rica, a cápsula do Metro Man bateu na dele. Isso fez com que o Megamente fosse enviado e criado em uma prisão, enquanto o Metro Man foi criado por uma família habitual e com tudo o que tinha direito. Um lugar onde aprendi a diferença entre o certo e o errado. Na prisão, ele aprendeu os valores morais de forma inversa. Ele viu a justiça como algo errado. Isso me fez questionar aquele velho papo de alma e princípios. Essa parte do filme mostra que o ambiente te influencia mais que sua alma. O lugar onde você nasce é criado o molde da sua percepção do que é certo e o que é errado. Essa ideia me lembra do empirismo e do inatismo, onde o empirismo é uma teoria do conhecimento humano que diz que o cérebro humano nasce em branco e conforme você vai tendo experiências durante a vida, você vai aprendendo as coisas. Ou seja, conforme a sua experiência é sensível com o mundo, você aprende. Isso foi uma das variáveis que deram origem ao método científico. Mas também há o inatismo, que vem lá de Platão e Descartes conseguiu desenvolver um pouco mais, onde dizem que há um conhecimento inato no ser humano, onde você não aprende ou experimenta certas coisas, mas você já nasce sabendo. E isso porque Platão afirma que aprender é relembrar. E com isso a gente pode entrar no mundo das ideias e o saber que vem da morte. Mas aprender é relembrar. Legal, frase maneira, até porque também é aquela parada, né? Relembrar é viver. Aí o vídeo ia ficar muito longo, mas enfim, o que você acha? Você acha que a gente já nasce com algum conhecimento e vai relembrando ele durante a vida? Ou que nossa mente é uma folha em branco que é pintada com as nossas experiências? O filme continua com a gente sendo apresentado a Rosane e o Al. O Al tem uma paixão muito forte pela Rosane, mas eles são só amigos. E enquanto eles conversavam, ela acaba sendo raptada pelo Megamente, que mais tarde usa isso pra capturar o Metro Man. Não pode capturar a justiça. É uma ideia, um conceito. Essa frase dele é bem legal, mas é também bem vaga. O que é justiça? O que define a justiça e quem define a justiça? Bom, faça parte da Confraria Gran Cru, o melhor clube de vinhos. justiça. Bom, pra mim, a justiça é feita por quem vence. Se quem tivesse vencido a guerra fossem outros impérios, a justiça seria outra. Então, assim como a moral, o conceito de justiça também pode ser criado. Há diversas pesquisas sobre isso, algumas delas até em experimentos em macacos para ver se os animais entendem o conceito de justiça, mas se eu não me engano, não tem nada muito conclusivo, apenas teorias. A grande mãe da justiça é a filosofia, já que da filosofia é que se foi criado o conceito de direito, e com base na filosofia, nós temos as virtudes, que antigamente defendiam o conceito de justiça. Todos aqueles que seguissem essas virtudes eram justos, mas a virtude, assim como a justiça, também é criada, e não inerente à natureza humana, podendo se alterar de cultura para cultura. Nesse momento, depois de ter capturado o Metro Man, o Megamente dispara um raio pro observatório onde ele estava, e acaba matando ele. Ele conseguiu. Consegui? Ele conseguiu.
Conseguiu! Eu consegui! Eu consegui! Eu consegui! Nem ele acredita que ele conseguiu, porque isso não é comum, ele sempre perdia. Mas aqui ele domina a cidade e faz a justiça dele, já que, como a gente já tinha discutido antes, a justiça é feita por quem vence. E aqui eu tenho que tirar um tempo pra elogiar o filme, já que a trilha sonora principal é rock, os caras é muito do rock. Depois de um tempo onde a cidade tá dominada e ele aproveitando a sua vida, a gente se depara com esse diálogo dele com um enfeite de plástico inexpressivo. Sempre com sede, nunca satisfeito. Eu entendo meu passarinho bem vestido. Sem objetivos, sem rumo. Uma sensação de vazio. Como lida com seu vazio? Como lidar com o vazio? Eu poderia responder essa questão de acordo com o que eu acredito, mas eu vou deixar essa pergunta pra vocês. E eu respondi ela em outros vídeos também, tá? Vai lá. Nesse momento... Em quais vídeos, Hamlet? Eu preciso saber, cara. Eu não sei lidar com o vazio. Eu preciso de ajuda, cara. Só tem eu e Rogério aqui nessa geleira. Megamente entra em um diálogo com o criado, onde ele diz que agora eles têm tudo, mas ao mesmo tempo não tem nada. Qual é a graça quando tudo vem fácil? O filme começa a ter uma pegada mais pessimista nessa parte, onde a gente percebe que tudo que faz um vilão é o próprio herói. De que adianta ser mal quando não existe o bem para detê-lo? Não tem guerra se não tem vilões ou heróis. São os conceitos que destroem a humanidade. Mas sem ele, do que adianta? Nessa parte a gente tem um cara que conseguiu tudo o que queria, mas que mesmo assim se sente melancólico, mesmo depois de ter derrotado o maior inimigo da vida dele aqui. O Megamente percebe que mesmo sem vilão, ele é o seu próprio, já que a partir dos sentimentos, ele cria problemas para as conquistas que ele obteve. Para mim é impossível passar essa parte do filme sem lembrar de Schopenhauer, um filósofo muito torto e pessimista. O Schopenhauer descreve muito bem o que as pessoas melancólicas como o Megamente sentem quando ele diz que a vida é um pêndulo entre o tédio e o aborrecimento. Porque enquanto você não consegue o que você quer, você tá sofrendo. E quando você consegue, em pouco tempo, você fica entediado. Um exemplo disso, mega aleatório, é a vontade pelo PC Gamer. Quando você é criança, você sofre muito por não ter um. Mas quando você cresce, você consegue e só usa pra ver vídeo. Coisa que você já fazia quando você era criança. E o próprio Megamente é um exemplo disso. Ele sofria por não... Eu acho que eu queria chegar assim num patamar maior e tal. Ter um PC melhor, bom. Para talvez fazer edições e outras coisas. Eu não sei, honestamente falando, se a gente chegar lá um dia, eu não sei, cara, o que eu faria. Não conseguir derrotar o Metro Man, e quando ele conseguiu, se viu em tédio. Portanto, a gente deve valorizar a jornada, por mais dura que ela seja, já que o único fim verdadeiro é a morte. Eu acho que não lhe demos o devido valor porque nós só percebemos o que tínhamos de bom depois que ele se foi. Portanto, qualquer vontade que seja fora do presente é irracional, porque quanto mais tempo de vida feliz você tiver, enquanto julga ser pobre, mais tempo de vida você vai ter enquanto você se tornar rico. Depois disso, a gente vê mais um pouco da relação entre a Rosanna e o Al, onde é obviamente unilateral, ele é meio desequilibrado mentalmente. A gente tem até uma interação entre a Rosanna e o Megamente, nesse caso porque o Megamente roubou a identidade de outra pessoa, tava no lugar errado e na hora errada. E eles têm um diálogo sobre como os heróis são criados. E nisso a gente volta naquele papo de conhecimento inato, onde a própria Rosanna cita as virtudes que criaram a justiça antiga e que definem o estereótipo de herói pra gente hoje. Coragem! Isso! Força! É claro! Determinação! Imperativo! A partir dessa ideia de produzir um herói, o Megamente pega o DNA do Metro Man e constrói uma arma que, se atirada em qualquer um, faz a pessoa ter superpoderes. E por acidente, ele dispara na pior pessoa possível, que é o Al, que a gente sabe que não é um cara muito virtuoso e que tem uns desvios sérios de caráter, principalmente quando se trata da Rosanna. O Megamente até tenta ensinar algumas virtudes pra ele disfarçado de um senhor espacial, mas não consegue. Quando o Al vira herói, inclusive, ele começa a roubar coisas e não se importa muito em deter os vilões, ele só quer ser um ditador. O Al se torna um cara muito obsessivo e possessivo, só que com superpoderes. O que antes já eram características problemáticas, agora são 2 vezes mais problemáticas. Que legal! Parece que a gente já tá junto há um tempão. Não existe a gente, tá? Nunca vai existir a gente. Em paralelo a isso, o Megamente vive uma vida dupla sendo Bernard e saindo com a Rosanna, acabando por se apaixonar por ela. O romance inspira a gente. Porém, no ápice do romantismo, o Megamente acaba se revelando e ela ficando muito traumatizada, obviamente. Você realmente achou que poderia ter alguma chance comigo? Não.
Depois desse fora, o Megamente decide de uma vez por todas ser o vilão da história e enfrentar o Al, que agora é o Titã. Só que quando ele arma o projeto pra destruir a cidade, o Titã não aparece, fazendo com que o Megamente vá à casa dele pra tirar satisfação. Nisso, a gente percebe que o Megamente não faz o mal pelo mal, mas por pura emoção de ter alguém pra brigar. Só que o Titã, em vez de querer deter ele, quer se juntar a ele. A gente devia ser parceiro. Você... Peraí. O quê? O único modo de fazer o Titã lutar com ele foi revelando que na verdade ele era o Bernard e deixando ele louco de ciúme. O Titã é o famoso corno de amiga, ele fica muito puto e vai atrás do Megamente. Eles têm aquele combate e tudo mais, mas em vez do Titã prender o Megamente, ele decide que quer matar ele. O que pra mim, sinceramente, faz bastante sentido, principalmente quando se trata de um vilão muito mal, assim, tipo o Coringa, por exemplo. Até hoje eu não entendo como o Batman consegue deixar ele vivo mesmo depois de tanta merda que ele fez. Fato. É o que o Superman do Injustice questiona o Batman. Mas essa é uma opinião minha que pode ser mudada, então se você tem argumentos aí, deixa aí nos comentários. Pra deter o Titã, o Megamente e a Rosane vão ao esconderijo do Metro Man em busca de alguma fraqueza que ele tivesse e acabam descobrindo que ele tá vivo. Estou vivo. Essa parte do filme é bem interessante porque aqui o Metro Man conta como ele chegou na conclusão de que ele não queria mais ser um super-herói. Ele disse que já chegou na Terra com a missão de ser o que as pessoas esperavam que ele fosse, um herói, e que ele nunca teve uma escolha. No dia em que a Rosane foi sequestrada, ele usou a super velocidade dele pra tirar um tempo pra se pensar. Isso mostra que se ele quisesse ter detido o Megamente, ele poderia ter feito isso a hora que ele quisesse. Então todas as brigas que eles tiveram não passaram de um teatro. De certa forma, isso mostra uma benevolência vindo dele, já que deixava o Megamente cumprir os seus planos. A gente já tinha feito esse teatrinho mais de 1 milhão de vezes. E essa parte do filme é muito importante porque mostra pra gente que o Metro Man, na verdade, viu o Megamente como mais como um amigo do que como um vilão. Eles, na verdade, eram parceiros de palco. Eram dois atores naquele palco enorme. Rolava até um camaradismo ali. Aqui eu posso citar a angústia existencial que o Metro Man se deu conta que estava sentindo quando percebeu o poder de sua liberdade. Ele estava angustiado esse tempo inteiro por ter deixado outras pessoas escolherem por ele. Eu tenho escolha. Posso ser o que eu quiser ser. Ninguém disse que eu tinha que ser herói pra sempre. A angústia existencial é um gatilho que dá em você quando você percebe que tomaram a sua liberdade de escolha. E esses momentos são os melhores pra se conhecer. Isso foi exatamente o que o Metro Man fez. Se conheceu no momento da angústia. Ele percebeu que na verdade ele não queria ser um super-herói, ele só queria ser um músico, por mais que ele seja um músico horrível, mas é o que ele queria, então deixa ele. Tem um momento em que o Metro Man cita o Yin Yang, que são o bem e o mal. Essa parte é bem interessante porque ele entende que as coisas tendem ao equilíbrio, porque sempre que houver um mal, haverá um bem pra deter. E essa ideia me lembra Heráclito, que diz que a guerra é a mãe de todas as coisas, mas quando ele diz isso, ele quis dizer que a oposição das coisas cria as coisas. Mas essa ideia é bonita demais pra ser verdade. Na minha opinião, não é necessário fazer nada pra que o mal vença, mas o que é o mal também, né? No final, o Megamente confronta o Titã e ele usa a mesma arma que injetou os poderes nele pra atirar. É claro que por trás disso aqui dá pra fazer uma filosofia muito grande, já que o que deu poder pra ele tirou o poder dele, e isso é mais ou menos o que... Enfim, não vamos se estender muito aqui, entendeu? A partir disso, o Megamente se torna o herói pra Metro City, que é basicamente o que ele queria. E aqui no final a gente tem até uma palavra de afirmação e camaradismo vindo do Metro Man. Andou bem, amigão. Eu sabia que era capaz. Mostrando que de verdade nesse tempo todo ele não viu o Megamente como um vilão, mas como um parceiro de palco. Sim. É muito bom, cara. O Megamente é incrivelmente bom, cara. Eu gosto muito do Megamente. É um filme fantástico, cara. A DreamWorks acertou muito nesse filme, cara. Incrível, cara. Hamlet, sensacional, cara. Sensacional, cara. Dá aquele like aqui, maroto. Vê os comentários aqui que tem aqui. Donak. Megamente é aquele tipo de filme que ninguém dá nada até assistir. Uma das únicas animações infantis modernas que ainda consegue passar uma mensagem mesmo tendo seus momentos mais engraçadinhos. Sim, ele é um filme bem engraçadinho para criança e tudo mais, mas se um adulto vê assim e parar pra analisar umas paradas, tipo, se sair no culto do Megamente, assim fazer. João David. Piratas são mal e a Marinha é justiça? Isso foi reescrito inúmeras vezes no passado. Valores são diferentes para crianças que não sabem o que é a paz e aquele que nunca presenciaram uma guerra.
Aqueles que terminaram no topo irá reescrever o que é certo e o que é errado. A justiça prevalecerá? É claro que irá, porque os vencedores definem o que é justiça. Bizarro como esse discurso combina com o vídeo e o momento que estamos no mundo. Sim. Vencedores contam a sua história. Scaron, acho que é assim. O filme tem o Psycho de protagonista. Não tem como isso ser ruim. O Psycho? Ele tá falando do Psycho lá dos desenhos, canal de desenho? Ou tá falando de outra pessoa? Deixa eu ver aqui as respostas. Acho que é ele mesmo. Não, a cabeça do Megamente é muito pequena pra ser o Psycho, entendi. Mas é só uma representação, até porque se fosse Psycho nem caberia na tela. Nossa, você tem razão, é que eu tô vendo cabeça Psycho aqui na minha janela. Ah, ok. Deve ser exatamente o Psycho que faz desenhos. Caroline Mello. Como é bom ouvir alguém falar sobre o Metro Man e o Megamente estavam mais para amigos do que para rivais. Tudo aquilo passava de um teatro e ambos se divertiam com aquilo. Ninguém odiava ninguém. E isso é genial. Fato. Ainon Purcell. Esse aqui é grande, hein? 8 e 19. Sobre esse pensamento de matar ou não o Coringa, acredito que o Batman em si deve ser um símbolo de esperança e incorrompível para os olhos da população de Gotham. E se o Batman começasse a matar os bandidos, que diferença faria ele de um bandido qualquer? A população daquela cidade já está acostumada com morte de criminosos e de pessoas inocentes, mas ela vai perder o único símbolo de esperança deles se o Batman começasse a matar ou matar apenas o Coringa. Gotham é liga cheia de crimes e de assassinatos, e concordo sim que seria mais seguro para todos se o Coringa fosse morto rápido, mas o ponto sobre a existência do Batman não é apenas em salvar vidas, e sim de entregar a única dose de esperança para a população de Gotham, que ainda não existiu. Batman tenta manter os cidadãos viverem a sua vida e não a sobreviver. Pelo menos é isso que eu imagino sobre como funciona a ideia do Batman na cabeça do criador dele. Cara, essa parada, cara, eu não sei. Até porque eu não li muito Batman. Eu conheço alguns filmes e é isso, eu tenho informações dos filmes e de algumas poucas HQs que eu cheguei a dar uma lidinha. Mas eu não sei, o Batman de fato é um símbolo para Gotham? Ele não seria meio que um vigilante e algumas pessoas julgam ele por isso? Ou melhor dizendo, Gotham liga pra isso no final das contas? Porque, como ele falou, a cidade é tão cheia de esperança, que não tem esperança e como pessoas nascem mortas é foda, né? Acordam mortas, acordar também é difícil. Estão mortas no começo do dia e tudo mais. É uma cidade cheia de corrupção e por aí vai. Que, cara, eu não sei, cara. Eu não sei honestamente como Gotham vê o Batman. Se vê ele apenas como um maluco fantasiado, não sei, cara. Eu tô aqui perplexo. Deixa eu ver se existe mais dois aqui. Sophie Chan. Cara, você é incrível. Em questão de filosofia, você conseguiu encontrar filosofia em Megamente e ainda faz sentido com a realidade. A vida real, você é o máximo, cara. Maneiro, boa Sofia. E Jade Lisante. A DreamWorks sempre trabalha as animações para ser algo a mais que entretenimento infantil. Sempre tem pontos que deixam todos os filmes mais profundos. Hamlet, no bingo, agora só falta o Shrek para analisar.
Ah, ele fez vários filmes da DreamWorks? Cara, interessante, eu quero dar uma olhada depois. Com o tempo, acho que a gente vai acabar vendo todos os vídeos do Hamlet, se assim eu posso dizer. E, cara, eu espero chegar até lá. E, bem, pessoal, foi isso. Obrigado por ter assistido até aqui. Dado esse apoio aí. Vídeo original na descrição. Deem like aí embaixo. Se inscrevam no canal. Comentem comigo. Falem comigo aí o que eu posso melhorar, o que vocês querem que eu reaja. E por aí vai, cara. Se cuidem, pessoal. Até a próxima e falou!